Capítulo 98. O capeta diz que ela não o engana. Ela afirma não ser tola de matá-lo na frente da polícia e de tantas testemunhas e alega que veio comprar Isaura para ajudar Miguel. Leôncio diz que seria cruel com eles se não viessem junto do sargento. Tomásia afirma que eles têm muito dinheiro e que poderão aumentar muito a disputa no leilão. O canalha afirma que, em sua casa, eles não entram e chama a condessa de vagabunda. Tomásia afirma que ele engolirá cada insulto com seu próprio veneno e o chama de canalha. Branca tenta falar com Álvaro, mas Geraldo adverte dizendo que não tenha um ataque de histeria. A irmã afirma ter um assunto importante para falar com o amado antes que Leôncio o expulse. O irmão questiona qual é. Ela diz que contará que viu Isaura agarrada com Henrique para que a escrava pague por tudo o que fez. Álvaro afirma que não lutou contra ele covardemente, mas Leôncio afirma que, em sua casa, só entra quem ele quer. Tomásia afirma que o leilão foi divulgado até nos jornais, mas Leôncio diz que agora não haverá mais leilão. Malvina diz que o leilão irá acontecer, mas sem as pessoas consideradas indesejadas em sua casa, pois não farão desfeita aos outros compradores, e afirma que mandará Martinho começar o leilão imediatamente. Tomásia e Álvaro dizem para o sargento dar o lance mais alto, mas Leôncio proíbe de ficar também. Ele permite que esperem o final do leilão do lado de fora da casa. Branca diz ser uma coincidência encontrá-lo ali, e Álvaro cumprimenta o amigo pedindo para que Geraldo compre a escrava. Branca o proíbe e Álvaro questiona o porquê. Ela responde que não admite que Álvaro privilegie a escrava, mas ele afirma que sua paixão por ela é enorme. A invejosa conta o que viu na cozinha. Geraldo afirma ser mentira e conta como tudo aconteceu na realidade. Malvina diz que Martinho pode começar o leilão e o caçador pede que tragam a escrava, pois os compradores gostam de examinar a mercadoria. Leôncio sai para buscá-la. Tomásia pede que Sebastião compre a escrava. Leôncio questiona o que Belchior está fazendo na casa, afirmando que ele deveria estar no jardim. O jardineiro diz que está estressado pela venda de Isaura e diz que também gostaria de comprá-la. O maldito afirma que ele não tem dinheiro suficiente para o ato, mas o jardineiro afirma que sim. O coronel afirma que não poderá competir com seu próprio filho e pede que a condessa compreenda a situação. Leôncio debocha da aparência de Belchior, mas o jardineiro diz que o patrão está ganhando tempo para pensar num plano para não vender a escrava. Leôncio afirma que ele não é tão burro quanto parece e deixa que ele compre Isaura cobrindo todos os lances, pois conseguirá o dinheiro. O jardineiro questiona o que fará agora. Álvaro súplica para que o amigo a compre e Geraldo afirma que verá o que poderá fazer. Tomásia pede que os visite quando tiver oportunidade. O advogado agradece o convite e se retira junto de sua irmã. Francisco comunica aos três que Leôncio quer que esperem lá fora. Eles se retiram. Leôncio diz que chegou a hora do leilão e que está desesperado, pois Henrique está presente e não pode expulsá-lo. Isaura diz que qualquer destino será melhor do que ser escrava do crápula. Ele ameaça atirar nela para acabar com o pesadelo e ela pede que a mate, pois tem fé em Deus. O louco diz não admitir perdê-la para ninguém e sugere que diga que se suicidou. Isaura diz ter fé de que ele pagará por todos os seus crimes até se arrepender. Leôncio diz que um tiro só, sem testemunhas, é tudo de que precisa para ter certeza de que ela não será de mais ninguém. Ele se questiona o porquê de não conseguir matá-la. Malvina pergunta, assustada, o que ele está fazendo. Isaura dá graças pela sinhá chegar. Leôncio mente dizendo que a escrava estava debochando. Malvina súplica que ele guarde a arma para não parar na cadeia e pede que aceite o curso da vida como ele é e faça o que tiver de ser feito, pois é sua esposa e pode agradá-lo, já que o ama verdadeiramente. Ele diz não poder voltar para a sala nesse estado e pede perdão à esposa, alegando ser um feitiço da escrava. A sinhá diz que ele está chorando por amar a escrava e saber que irá perdê-la para sempre. Leôncio diz que não acabará com sua vida e pede à esposa que leve a escrava até o leilão. Malvina chama para acabarem logo com isso o mais rápido possível. Branca pede ao irmão que não se atreva a participar deste leilão, mas Geraldo alega que Álvaro nunca a amará. A irmã diz que jamais o perdoará se ele a trair. Malvina autoriza que Martinho comece o leilão. Belchior oferece 10 contos de réis. Paulo oferece 12 contos de réis.
Henrique lança 15 contos de réis. Geraldo oferta 20 contos de réis. Branca se irrita. Belchior se entristece enquanto Isaura vê um pouco de esperança. Estela diz que a amiga não deveria deixar o moleque tão perto dela, mas Perpétua diz que Pedrinho é um menino muito carinhoso. O garoto diz achar que ela está febril. Estela examina e diz que ela está ardendo em febre e que deveria escrever para Álvaro. A mãe afirma que não quer preocupar seu filho. Pedrinho questiona se ela quer algo, mas Perpétua afirma estar satisfeita. Henrique oferece 22 contos de réis. Sebastião pede que ele desista da asneira de se casar com a escrava, mas o filho pede que o deixe em paz, alegando que o dinheiro é dele. Paulo oferta 23 contos de réis. Henrique cobra a oferta com 25 contos de réis. Martinho diz ser uma fortuna e que nunca viu uma escrava valer tanto assim, e questiona se alguém dará mais. Henrique pede que encerre o leilão, pois ninguém quer comprar por mais a escrava. O caçador questiona se alguém oferece mais. Geraldo dá 30 contos de réis dizendo para sua irmã que não poderá deixar de fazer o que é certo por um capricho dela. Henrique garante 35 contos de réis. Geraldo dá 40 contos de réis. Branca afirma odiá-lo. Leôncio põe a arma na boca e todos na sala escutam o tiro. Todos correm para a cozinha e Isaura questiona se ele tirou a própria vida, enquanto Geraldo sugere que alguém o matou. Malvina se acalma ao ver que seu marido está bem. O marido conta que a arma caiu e que foi um tiro acidental. Sebastião diz que lhe deu um grande susto. Henrique dá graças por não ter acontecido nenhuma tragédia e diz que voltará ao leilão para terminar a compra. Francisco e Raimundo dão graças por estar tudo bem. Leôncio diz que ninguém se feriu e que eles poderão voltar à guarda lá na frente. Sebastião súplica para que Malvina não deixe Henrique comprar Isaura, alegando que morrerá de desgosto. Malvina diz que não poderá parar o leilão e diz que o pai só pensa em Henrique. Leôncio diz ter 2 motivos para vender Isaura: Malvina se livrar dela e pagar a hipoteca. Sebastião diz que cobrirá as dívidas se acabarem com o leilão, alegando que a vida do filho será um inferno se comprar a escrava. Malvina afirma que isso não resolve seu problema de querer a escrava longe de casa. Leôncio sugere que façam a vontade de seu pai, que é libertar a escrava ao casá-la. Ela fica desacreditada e questiona se é realmente seu marido quem está falando. Leôncio diz que não há nada que possa fazer e repete que sua proposta é que façam a vontade de seus pais, casando e dando liberdade para Isaura. Miguel diz que sua filha deve estar leiloada. Manuel diz que amanhã, a esta hora, estará sendo enforcado. Miguel o aconselha a se agarrar na fé em Deus, pois Jesus também era inocente e foi crucificado. Também diz que a justiça de Deus não falha nunca. Manuel diz que a imprensa o condenou antes de poder falar como os fatos realmente aconteceram e ainda puseram um apelido horrível. Miguel disse lembrar como se fosse hoje, quando foi a fuga dele. Manuel diz ter sido um erro a fuga e que agora todos acham que ele foi o mandante do crime e não teve a oportunidade de se defender. Miguel aconselha que entregue sua alma para Deus. Leôncio pede perdão a todos explicando que foi um tiro acidental. Martinho diz que retomarão o leilão e relembra que o último lance foi 40 contos de réis. Henrique oferece 45 contos de réis. Geraldo oferta 50 contos de réis, alegando que Henrique não vencerá a disputa. Martinho fica entusiasmado com o valor. Leôncio interrompe o leilão e Belchior questiona o porquê. Martinho diz estar decepcionado, mas o maldito garante que ele será recompensado. Henrique diz que seu cunhado não pode fazer essa afronta, pois convocou publicamente o leilão. Leôncio diz que, por motivos de força maior, terá de cancelar o leilão. O mocinho diz que o cunhado não aceita que irá perder a escrava e questiona se sua irmã está de acordo com o cancelamento. Malvina diz estar, sim, de acordo com seu marido e comunica que o leilão está cancelado. Henrique afirma que isto é um conluio com seu pai, irmã e cunhado. O pai pede que ele se controle e Malvina diz que depois conversarão com calma. O sargento conta que Leôncio cancelou o leilão. Tomásia fica irritada por Leôncio ganhar mais tempo. Álvaro diz que não a venderá jamais. O mocinho percebe a chegada de André. Tomásia aconselha que ele fique longe para não levantar suspeitas.
O negro questiona o que aconteceu e Álvaro explica tudo. André ensina trilha secreta para que ele entre na casa despercebido e diz que o ajudará a salvar Isaura. Álvaro agradece a informação e o negro se retira. Tomásia pede que ele não se arrisque, mas diz que distrairá o sargento. Rosa fala, em pensamento, que levará tudo que ganhou de presente de seu pai para o quilombo. Ela afirma que não ficará nesta casa sendo solteira e escrava de seu pai. Também deseja que seu pai seja feliz, mesmo que seja tão difícil, já que seus filhos estão todos longe. Ela quebra o retrato de Antônia como vingança pelo que ela fez à sua mãe, também diz querer mal para Malvina e Isaura. Ela diz que agora viverá seu verdadeiro amor com André. Belchior conta suas flores que Isaura não foi leiloada. Álvaro pede ajuda do jardineiro para adentrar a casa grande. O jardineiro se convence de ajudá-lo após receber algumas moedas e diz que chamará Isaura para vê-lo. Leôncio paga 500 mil réis para Martinho. Paulo diz que o Crápula perdeu uma grande fortuna de 50 contos de réis com o cancelamento do leilão. Leôncio diz que, para Isaura, não há preço suficiente. Paulo se despede e se retira. Henrique diz não se conformar com essa situação após tudo que sofreu para ter a escrava em seus braços. Malvina diz que agora ele é um homem rico. Sebastião diz que seria um desgosto ele se casar com a escrava. Malvina diz que fizeram para o bem, pois Isaura não o ama. Henrique diz que, de hoje em diante, está de relações cortadas com sua família. Sebastião diz que o magoa falar dessa forma, enquanto Malvina diz querer somente o bem dele. Henrique diz não se importar, pois perdeu a mulher de sua vida, e se retira. Leôncio expulsa Bernardo e o negro debocha da educação do maldito. Moleca diz estar feliz por saber que André está vindo para o quilombo. Joaquina e João ficam felizes. Moleca também conta que Isaura foi capturada por Leôncio. Joaquina diz que ela sofrerá bastante. Isaura chora por continuar sendo escrava de Leôncio. Belchior conta que Álvaro está aí para vê-la. Branca continua irritada com o irmão, mas Geraldo afirma que seria um inferno se a escrava caísse nas mãos de outro e diz que a irmã está fora de seu controle. Ela diz não aceitar que Álvaro ame a escrava. O irmão afirma que o amigo nunca esquecerá a escrava. A jovem afirma que Álvaro vai acabar percebendo que ela sim é a mulher certa para ele. O jardineiro conta onde o jovem está. Ela lava as mãos. Ele pede que ela aproveite a situação para encontrá-lo. Sebastião continua triste. Leôncio diz que nunca viu seu cunhado tão fora de si. O coronel teme que ele jamais o perdoe. Malvina afirma que perdoará. Leôncio diz que perderam uma fortuna, mas que está tranquilo, pois o sogro os ajudará. Sebastião afirma que fará isso por Malvina e Henrique, mas que, se ele não se comportar, não terá seu apoio. Malvina diz que é melhor que Henrique sofra agora para que não se torne um miserável, além de lembrar ao esposo que cumprirá a vontade de seus pais. Sebastião questiona se ele já encontrou um marido para a escrava e ele afirma que não faltará. Malvina sugere que seja Álvaro, mas o marido diz que não premiará Álvaro depois de tudo o que lhe fez. A esposa questiona com quem ele está pensando em casá-la. Ele afirma que será com um homem da própria fazenda e que será Belchior. Malvina caçoa. Sebastião diz que não esperava por isso. A sinhá fica surpresa ao saber que ele está falando sério. Leôncio diz que só lhe dará a liberdade se aceitar casar com Belchior.